fazer essa ejaculatória. Ó cruz, seja a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje o tema para nós é Fortifica-te pelo poder de Deus. Aqueles que tiverem com a palavra, peguem a palavra em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Aliás, eu vou ler a partir do 6. Tá? Diz assim: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos meditar nessa palavra que o Senhor trouxe para nós com esse tema: fortificados pelo poder de Deus. Paulo vai falando aqui com Timóteo sobre este reavivar da chama do dom de Deus, pela imposição das mãos dele, né? A imposição das mãos de Paulo sobre Timóteo. Caríssimos, nós podemos ver isso como o reavivar da chama do nosso batismo, o reavivar da chama da fé, o reavivar que nós precisamos ter todos os dias de nossa vida, porque a chama pode sim ir apagando. Quando a gente tem uma vela acesa, às vezes a vela está ali bem acesa, forte, a sua chama está forte ali fumegando, mas de repente ela começa a dar aquela murchada, parece que vai apagar, às vezes nem apaga, né? Mas fica aquela chaminha tão pequenininha, parece que vai apagando, e às vezes, muitas vezes apaga. E nós somos assim, como uma vela que precisa estar sempre olhando, sempre sendo olhada. A vela ela precisa ser olhada, ela não pode ficar lá queimando por si só, porque é perigoso, né? Muitas vezes é perigoso e pode causar incêndios e tudo mais. E outra porque ela pode se apagar, e aí você vai e acende novamente, não é assim? Nós também somos assim. Todos os dias precisa ser reavivada a chama do nosso batismo, a chama da fé. E como isso? Nós vamos ver a seguir. Deus deu
este espírito de fortaleza, amor e sabedoria para nós. Um espírito de fortaleza, amor e sabedoria. Foi dado a cada um de nós. Ninguém ficou sem. Ninguém ficou apartado desta graça. Porém, o que nós precisamos? Reavivar a cada dia. E como? Nós vemos que nós precisamos através daquilo que o Senhor deixou para nós. Tantas coisas o Senhor deixou para nós para reavivar a fé e para reavivar este espírito de fortaleza, amor e sabedoria. Uma das primeiras coisas é a sua palavra. Lembrando que essa palavra, ela não é apenas um livro que está nas nossas mãos, mas é a palavra de Deus. É a forma com que Deus se comunica conosco. É a forma com que Ele fala conosco. E ora, se Ele fala conosco através dessa palavra, se a voz de Deus ecoa nos nossos corações através dessa palavra, se essa palavra é capaz de garantir para nós o perdão dos nossos pecados, de garantir para nós uma vida nele, de garantir para nós uma conversão, essa palavra é viva. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Porém, muitas vezes nós estamos fechados para essa palavra, ou estamos pensando em muitas coisas. Talvez você está aqui no grupo, mas está somente o corpo, né? Mas a alma não está aqui. Já está dormindo, ou está pensando na janta, ou está pensando no dia de amanhã, se vai ou não vai para a missa de manhã cedinho às 6 horas. Às vezes nós estamos tão assim, dormindo, a verdade é essa, dormindo diante da graça e paz. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E é ela que vai acendendo esta chama no nosso interior, e é ela que vai reacendendo este espírito de fortaleza, porque a palavra fortalece, para que eu possa continuar o meu caminho, a minha peregrinação nesta terra. Porque esta palavra me garante assim um espírito de amor. Amor por quê? Amor por Deus, e assim sucessivamente, né? Quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Quando eu amo a Deus, eu sou capaz de fazer caridade. Quando eu amo a Deus, eu sou capaz de renunciar a mim mesmo. Quando eu amo a Deus de verdade, eu sou capaz, como diz a palavra, né? De fazer, quando ele fala assim, de mudar a montanha, né? De dizer a montanha vai para o outro lado e ela vai. Muitas vezes esse dizer do Senhor que nós vamos ser capazes de movimentar montanhas a partir da palavra dele, são as montanhas que estão dentro de nós. Não, de fato, muitas vezes as montanhas que estão por aí ao nosso território, mas essas montanhas que estão dentro de nós e que muitas vezes nos deixam paralisados para seguir Jesus, para estar com Jesus, para fazer de fato aquilo que nós precisamos fazer, a diferença nesse mundo. E assim, reaviva este espírito de sabedoria. Porque muitas vezes nós não sabemos interpretar as coisas, as situações do nosso dia a dia, ou muitas vezes ter decisões acertadas daquilo que nós estamos vivendo, porque nos falta este espírito de sabedoria. E de onde ele vem? Da sua palavra. De onde ele vem? Da Eucaristia, que eu comungo todos os dias, ou no domingo, ou 2 vezes por semana. Eu não sei como é a sua comunhão eucarística, quantas vezes você chega a ele, mas essa sabedoria vem a partir desta união. Esta união com a palavra, esta união com a Eucaristia, esta união na oração, esta união pela graça do Espírito Santo que eu clamo todos os dias. Uma vida com Cristo é uma vida que vai se dilatando, não uma vida que vai diminuindo
o que seria esse dilatar? Crescer, aumentar, já não caber mais dentro de mim. Essa vida com Cristo, esta fortaleza, este amor, esta sabedoria que vai inflamando dentro de nós, já não cabe mais dentro de mim e vai se dilatando e vai chegando a outros que estão ao meu redor. Então, logo, eu não mais sou aquele ao qual eu era, mas eu vou realizando coisas que eu não faria lá no começo, né? Eu vou realizando coisas que eu não faria. Eu vou pensando, eu vou refazendo caminhos, eu vou entendendo melhor aquilo que o Senhor deseja de mim e a sua vontade, desfazendo a minha e aderindo à vontade dele. Na palavra vem dizendo assim: sofre comigo pelo Evangelho. Essa vida dilatada, essa vida com Ele, essa vida de chama reacesa, ou essa vida talvez entrando nessa chama que vai reacendendo, ela me pede um sofrer com o Senhor. Porque não dá para caminhar com o Senhor sem viver a via do sofrimento. Porque, como diz hoje uma pregação que estava escutando, né, junto com o Celso, de Dom Henrique, dizia assim que não é possível contemplar a glória sem contemplar a cruz. Quem diz isso é São João da Cruz. Não dá para viver a alegria da ressurreição sem passar pelo choro da sexta-feira santa. Não é possível. E isso não é possível dentro da nossa vida espiritual. Para que nós possamos de fato viver uma glória futura com o Senhor, é preciso sofrer com Ele aqui, hoje, nesta terra. E como é que é o nosso sofrimento? Vivendo este chamado à santidade que Deus nos faz desde o nosso batismo. Como é que é esse sofrimento? Muitas vezes nós precisamos ser esses profetas do Senhor, viver de fato a fé, profetizar. Mas quantas vezes você teve medo ou vergonha de falar de Deus? Quantas vezes nós fomos omissos em falar de Deus para os nossos? Porque às vezes você pensa assim: mas eu não sei falar direito. Mas você sabe a verdade. Para a sua família, para os seus amigos, para os seus amigos da escola, seus amigos do trabalho, ou do curso que você está fazendo, não sei, as pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes você foi muitas vezes humilhado por conta da palavra, por conta de pensar diferente do mundo? Ou quantas vezes você foi rejeitado daquela roda por conta do seu modo de ser, ou por conta da sua maneira de pensar, das coisas que você faz, do modo com que você faz, ser rejeitado. Ou muitas vezes até mesmo ser blasfemado, falarem contra você, falaram que você disse certo tipo de coisa, mas na verdade não. Falaram que você é homofóbico, mas na verdade você não é. Ou outras coisas, tantas coisas hoje são faladas a respeito daquele que de fato é cristão de verdade e daquele que deseja testemunhar com a vida de verdade. Sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo. Precisamos sofrer com o Senhor para ter a
a graça da glória eterna. E seja qual for o sofrimento, às vezes dentro dos seus parentes, ou às vezes até mesmo dentro da tua própria casa, com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com os teus filhos, sofre comigo pelo Evangelho. Não seja aquele que é morno, não seja aquele que dá um braço a torcer, como diz assim, uma palavra que dá o braço a torcer no quesito de, eu vou aceitar o que ele está falando, ou o que ela está falando. Não, a verdade precisa ser dita, a verdade é a verdade, sempre será a verdade, e não é a nossa opinião, mas é aquilo que Deus diz. Mas o que Deus diz? Está aqui, está na Bíblia, está nos mandamentos da igreja, está nos 10 mandamentos, está no catecismo da igreja, está no compêndio, está tudo o que Deus diz a respeito de nós e para nós está aí. Basta nós pegarmos, basta nós lermos, basta nós nos aproximarmos. Assim, nós seremos de fato fortificados. Não teremos um espírito de medo, um espírito de timidez, como fala aqui. Não teremos um espírito de frouxidão, muitas vezes. Mas teremos um espírito fortificado em Deus para falar, para revelar, para levar a palavra verdadeira para as pessoas, para abrir os olhos daqueles que estão cegos, para abrir os ouvidos daqueles que estão surdos, ou para abrir os lábios também daqueles que estão com a boca fechada, porque tem muitos que hoje fecharam os seus lábios, não para ficar aí falando à toa, não, porque desistiram, porque desanimaram, porque não querem mais. Nós precisamos levantar esses que parecem que estão caídos também, esses que são os nossos irmãos. Mas precisamos primeiro fortificar-nos pelo poder de Deus, para poder caminhar, para poder combater o combate que está aí, que já está, não que virá, mas que já está. Precisamos ter consciência disso, porque só há uma verdade. Só há uma verdade. Eu e Reginaldo vimos, acho que foi ontem, um padre conhecido, padre surtado, acho que é isso, né? Ele falava assim, que ele procurou e não viu nem no catecismo da igreja, nem no Código do Direito Canônico e nem na Palavra de Deus algo que fale sobre a minha opinião. Não existe nada que fale sobre a minha opinião, e sim sobre aquilo que é a verdade. Ou seja, não podemos ser mornos, porque senão Ele nos vomitará. Lembra-te disso. Então, quando disserem assim para você, eu não acredito na Igreja Católica por causa disso e disso e disso e disso, a opinião de fulano, mas a verdade é que ela é a Igreja única e verdadeira. Essa é a verdade. A tua opinião não importa, importa o que ela é. Quando dizem para você assim, confessar os pecados a um homem, tua opinião não vale de nada para mim. O que está escrito é, tudo aquilo que desligares no céu será desligado na terra, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu creio. A minha igreja diz, eu acredito, e eu tenho esta graça da confissão. Veja, precisamos ter uma palavra autêntica, uma verdade nos nossos lábios,
de fato, eu creio, uma convicção. Nós precisamos ter essa convicção daquilo que é a verdade. Ser convictos dentro daquilo que é a verdade. Para que a mentira não nos contamine. Porque a mentira vem adentrando dentro da igreja e vem contaminando os corações, as mentes dos fiéis. E nós não podemos ser este povo que está sendo contaminado. Para haver a descontaminação, ou melhor, uma vacina ótima e verdadeira é a fé, é a palavra de Deus, é o autêntico magistério da igreja e ponto final. É isso. Estão tentando trocar Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, por uma palavra. Uma palavra. Temos que tomar cuidado, porque tudo aquilo que envolve a nossa fé vem a partir de Jesus Cristo, o único e verdadeiro. Temos que tomar cuidado com a palavra que está rodando por aí e quer tirar Jesus Cristo do centro. Então, nós precisamos sim sofrer por este evangelho, ser rejeitado, ser caluniado, ser chamado de beato, mas estarmos felizes, porque estamos trabalhando pelo reino e estamos fazendo a vontade de Deus. Ele nos chamou à santidade. Este é o legado que Ele nos deixou. Sede santo como vosso Pai do céu é santo. Buscar a santidade a todo custo. É isso que nós devemos fazer. A todo o custo. O que precisa para que você busque a santidade? O que você está deixando se contaminar e está tirando você do caminho da santidade? Precisamos ir, como diz, no contrafluxo do mundo. Olhar, aproveitar, nós estamos na quaresma, A verdade é aquilo que nos liberta. A verdade nos liberta. Quem eu sou? Quem você é? Você é fofoqueiro? Precisa se ligar. Você é preguiçoso? Precisa mudar. Você é tagarela? Precisa melhorar. Você leva e traz? Precisa melhorar também. Fica cuidando da vida dos outros? Precisa melhorar. Não quero buscar rezar, tem um negócio que me deixa rezar, deixa o negócio de lado e vai. Precisa tomar jeito, nós precisamos tomar jeito na cara de verdade. Parar de ficar colocando muitas vezes os empecilhos diante das coisas que acontecem ao nosso redor e não colocar de fato um problema em você, porque está em mim um problema. Então eu preciso retirar o problema, não colocar o problema nas pessoas ou nas coisas ou nas situações. O problema está em mim, preciso tirar. Então olhar para mim e poder ver, não, isso aqui eu preciso imitar de vida. Eu preciso buscar a santidade. Nada de ficar dizendo para você mesmo, não tem problema nenhum. Hoje é dia de jejum, mas é só uma carne, só essa sexta-feira, hoje é dia de penitência, mas pra quê? Já fiz ontem, antes de ontem. Hoje eu preciso ficar mais relax. Não tem problema. Hoje é domingo. Só hoje vem minha família aqui, não tem problema eu ir na missa. Para com isso de não ter problema. Estou falando aqui algumas situações, mas são várias situações que acontecem
Pode ser que não aconteça essa situação que eu estou falando, mas acontece outras situações que você pode dizer: ah, não tem problema. Porque é isso que o inimigo quer, colocar para você que nada tem problema. Mas tem problema sim. Tem problema e o custo é caro. É a sua vida de santidade. Porque assim você não vai alcançar a grande recompensa, que não é nesse mundo, mas é uma vida futura, uma vida com Ele. E assim, nós não podemos deixar que esta morte de Jesus Cristo seja inútil. Nós não podemos deixar que a morte de Jesus Cristo por nós seja em vão. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. A partir de mim, a partir de você, nós não podemos permitir isso. Porque muitas vezes o modo com que nós andamos, ou o modo com que nós tratamos as coisas, nós vamos dizendo com a nossa vida: o Salvador morreu por mim por uma inutilidade. Desculpa aqui, Senhor, pelo que eu estou falando, mas muitas vezes a nossa vida diz isso, por nada, né? Eu não me importo. Muitas vezes a minha vida reflete isso. Não importar a morte do Salvador por mim, para me salvar, para me santificar. Então que nós possamos seguir o exemplo do Senhor. E qual é esse exemplo? Morrer com Ele. Para que nós possamos ser fortificados pelo poder de Deus, nós precisamos morrer com Ele. Morrer como? Renunciando da nossa vida todo espírito de timidez, todo espírito de medo, todo espírito de orgulho, todo espírito de vanglória, todo espírito de fofoca, todo espírito de vaidade, todo espírito de sabedoria humana, tantos espíritos que nós precisamos renunciar da nossa vida para de fato morrer com Ele, para que possamos ser preenchidos desse poder de Deus. Nós só seremos preenchidos no poder de Deus se deixarmos espaço para Ele agir. E esse espaço, muitas vezes, é o espaço que nós temos dentro de nós mesmos, que é o eu bem grandão. Se eu não tirar esse espaço, eu não dou espaço para Ele. Ele só pode agir se eu der espaço. Possamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça. Eu quero levar você a um exame de consciência. Pensar o quanto há do meu eu ainda em mim. Do meu eu, da minha vontade. O quanto há do meu eu que eu não deixo ser quebrado, que eu não deixo ser transformado pelas mãos de Deus. O quanto há de mim mesmo que impede a graça do Senhor na minha vida. O quanto há dos meus motivos que impede que eu seja de fato motivado pela ação do Espírito Santo. O quanto há dos meus próprios movimentos que me impedem que eu seja movida pela graça do Espírito Santo. O quanto há de razões fortes, ideias, opiniões formadas
dentro de mim que precisam ser quebradas para que Ele possa ser mais em mim, para que eu possa ser fortalecido dele. Por isso que muitas vezes somos fracos. Por isso que somos fracos diante da doença. Por isso que muitas vezes somos fracos diante do desemprego. Por isso que muitas vezes somos fracos diante de tribulações que acontecem na nossa vida. Porque há muita opinião formada. Porque há muito erro. Não há confiança em Deus. Não há entrega. Não há abandono na vontade de Deus. Não há. Deixemos, irmãos, ser quebrados. Deixemos que de fato ser amassados, triturados, para que Ele possa ser em nós. Repete comigo: Senhor, toma a minha vida, retira-me dos espíritos deste mundo que querem mover a minha vida, todo espírito de timidez, todo espírito de medo, todo espírito de vanglória, todo espírito que causa em mim barreiras, para que a tua graça aconteça na minha vida. Senhor, quebra as minhas opiniões formadas, tudo aquilo que tenho de razões dentro de mim. Quebra, Senhor, para que eu possa tomar a tua razão, a tua verdade, como a minha verdade, e que possa cair por terra toda mentira dada pelo inimigo a mim. Tudo aquilo que eu aceitei, tudo aquilo que eu abracei, acreditando que era verdade. Eu quero ser fortificado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção. Dá-me o teu espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. Dá-me, Senhor, uma fé viva,